Vamos abrir o texto bíblico no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler do capítulo 5, a partir do versículo 10. Hoje nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. Para você que está chegando agora, nós estamos numa série de mensagens intitulada O Evangelho, e nós estamos falando dos princípios básicos do Evangelho de Jesus Cristo. E na nossa caminhada nós estamos no Sermão do Monte, e nós agora vamos ver a última bem-aventurança. A gente tem passado pelas bem-aventuranças. No domingo passado nós falamos a respeito dos puros de coração, na quinta-feira nós falamos dos pacificadores, e agora nós vamos falar dos perseguidos pela justiça, por causa da justiça, na verdade. Então, eu gostaria de convidar você mais uma vez a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler todos juntos. É um texto pequeno, e eu gostaria que você me ajudasse na leitura. Vamos lá? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te peço que no nome de Jesus, a tua palavra que é poderosa, penetre profundamente nos nossos corações, trazendo transformação onde nós mais precisamos ser transformados, trazendo luz nos caminhos mais escuros de nossa alma, que dessa forma, meu Pai, saímos daqui impactados com o poder da tua palavra. Trabalhe no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs e faça aquilo que eu não posso fazer. É no nome de Jesus que nós oramos. O povo de Deus diz amém. Pode tomar o seu lugar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esse é um texto muito interessante. Mas antes de entrar propriamente no texto bíblico, eu quero conversar com você um pouco a respeito de uma coisa que a gente brinca às vezes, que é a tal da promessa de campanha. O que você acha de promessa de campanha? Você acredita em promessa de campanha, irmão Francisco? Né? Desde que eu sou muito pequeno, eu sempre ouvi essa expressão, promessa de campanha. Porque parece que alguns políticos, no intuito de se elegerem, durante as eleições eles prometem mundos e fundos, eles prometem muitas coisas. E com o tempo, o que aconteceu? Os políticos prometeram, quando entravam no seu mandato, não cumpriam as coisas que tinham dito, e, portanto, essas promessas de campanha caíram em descrédito e se tornaram motivo de chacota. E é por isso que a gente fala, hoje em dia, quando você está numa situação assim bem legal, mas que você acha que aquilo não vai durar, você fala que isso é promessa de campanha. É o menino que, quando começa a conhecer a garota, leva ela lá na Garapeira, leva ela no Caravelas, leva ela nos melhores restaurantes da cidade, mas depois que começa o namoro, no máximo lá no Baiano, no cachorro-quente, num lanchezinho mais tranquilo, vai comer um churrasquinho na rua. Era promessa de campanha. Depois que ganhou a corrida, ele vai e se conforma. Eu acho que a Gabi está rindo porque eu acho que o Jô fez promessa de campanha para ela e ela caiu no conto do vigário. Então, é muito ruim quando nós experimentamos esse tipo de coisa, promessas de campanha, quando nos é prometido uma coisa que é irreal, quando alguém nos promete algo que não pode cumprir. E muitas vezes nós fazemos essas promessas para as pessoas. Infelizmente, prometemos para elas uma coisa que nós não podemos cumprir. E quando nós olhamos para o texto bíblico e olhamos a pessoa de Jesus, Jesus foi alguém que nunca fez promessa de campanha. Sabe por que Jesus nunca fez promessa de campanha? Porque Jesus sempre cumpriu com todas as promessas que ele fez. Jesus cumpriu rigorosamente, absolutamente todas as promessas que ele fez. E Jesus nunca teve o intuito de iludir ninguém. Jesus nunca teve o intuito de ludibriar as pessoas a fim de que as pessoas o seguissem.
Jesus sempre foi muito realista em relação àquilo que estava por vir para cada um dos seus discípulos. Por exemplo, quando o jovem rico vem de noite para conversar com Jesus e pergunta para ele o que é necessário que ele faça para ter a vida eterna, o que é necessário que ele faça para cumprir a vontade de Deus. Jesus diz para ele algumas coisas, mas no final ele diz assim: agora só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E aquele rapaz, ele fica muito triste, o texto diz, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus estava revelando para ele onde é que estava o coração dele, porque Jesus diz aos seus discípulos que aquele que não ama a Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que as suas riquezas, mais do que pai e mãe, não pode segui-lo. O que Jesus adverte a cada um dos seus discípulos desde o começo é que a trajetória com Cristo não é uma trajetória fácil. Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil. Quando alguém chega para Jesus e diz assim: mestre, eu quero segui-lo. E aí Jesus responde para ele: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer mesmo me seguir? E aí um outro discípulo também quer seguir a Jesus, e Jesus fala assim: então vem e me siga. Aí ele fala assim: mestre, me dá só a oportunidade para eu lá enterrar o meu pai, sepultar o meu pai. E muita gente acha que o pai do rapaz tinha morrido e estava na hora do enterro, mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o menino fala assim: só me deixa sepultar o meu pai, ele está se referindo ao seguinte: olha, eu tenho um pai que é vivo ainda, então eu vou voltar para minha casa, eu vou cuidar do meu pai, quando o meu pai morrer, aí eu vou seguir o Senhor. E aí Jesus fala assim: olha, não é assim que funciona. Quem não me amar mais do que ama o pai e a mãe, mais do que ama as suas riquezas, mais que ama os seus próprios projetos, não é digno de me seguir. Jesus, ele sempre foi muito realista em relação às dificuldades que cada um dos seus discípulos iriam encontrar. No seu discurso final, lá em João, no capítulo 13, ele diz para os discípulos: olha só, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. No mundo vocês terão aflições. Jesus não diz para eles que talvez eles iriam passar por aflições. Ele não diz que talvez eles teriam problemas. Jesus afirmou para eles: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca fez propaganda enganosa. Jesus nunca prometeu uma vida de facilidades, mas Jesus nos prometeu uma vida de grandeza. Grandeza não no sentido que o mundo entende grandeza, porque o mundo entende uma pessoa grande, uma pessoa que tem destaque, uma pessoa que tem riquezas, uma pessoa que tem fama. Mas, na verdade, a grandeza que Deus nos quer fazer é nos tornar, de fato, imagem e semelhança do Deus que nos criou. O que Jesus pretende no projeto conosco é restaurar a imagem e semelhança de Deus que foi deturpada em nós por causa do pecado. O que Jesus quer fazer na sua vida, meu irmão, é tornar você a melhor versão de você mesmo. É tornar você o melhor que você pode ser nessa vida. Jesus não nos garantiu vida fácil. Jesus não nos prometeu tranquilidade, mas Ele nos prometeu que com Ele nós cresceríamos em integridade, cresceríamos em amor. E ao lado dEle, nós aprenderíamos mais a respeito do que é ser um discípulo dEle, fazer a vontade do Pai, restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus que foi corrompida pelo pecado. Não é o que nós vemos por aí. O que nós vemos por aí muitas vezes são igrejas prometendo no nome de Jesus uma vida que Jesus mesmo nunca prometeu. São igrejas que, a fim de atrair multidões de fiéis, enganam os fiéis. Prometem aos fiéis mundos e fundos, tal qual os políticos. E o problema é que quando eles prometem em nome de Jesus algo que não acontece,
As pessoas não se desapontam apenas com os líderes religiosos que fizeram promessas falsas, elas se desapontam com o próprio Deus. Eu conheci um rapaz que ele não queria saber de crente, de Jesus e de Deus, porque ele teve uma dessas experiências traumáticas, de uma igreja onde prometeram para ele mundos e fundos, onde prometeram para ele que se ele fizesse isso, aquilo aconteceria, que se ele desse a oferta tal, ele receberia 7 vezes mais. E por aí em diante, a ele foi sendo prometido uma série de coisas. E quando aquilo tudo que foi prometido não foi cumprido, ele se frustrou. E na sua frustração, ele achou que o problema era Deus, que Deus era mentiroso. Mas a palavra de Deus diz que Deus não mente. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não foi Deus que mentiu, foram as pessoas que mentiram em nome de Deus, prometendo aos seus fiéis, aos seus seguidores, aquilo que Jesus não prometeu. Quando você ouve essas promessas de que venha aqui para a igreja, siga Jesus e você vai ter uma vida de prosperidade financeira. Você vai trocar o seu carro, você vai comprar uma casa nova, você vai virar dono do seu próprio negócio. É isso que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus nunca prometeu que faria isso. Ele pode até fazer. Dentro da soberania de Deus, Deus pode fazer isso com você. Deus pode te abençoar ao ponto de você poder trocar o seu carro, de você ter a sua casa própria, de você ser dono do seu próprio negócio, mas Ele não nos promete isso. Ele não nos garante que é isso necessariamente que vai acontecer quando nós seguirmos Ele. Jesus não garante para você, ao contrário do que muitas igrejas prometem, que se você segui-lo, você nunca vai ficar doente. Que o crente não pode adoecer. E quem adoece é porque está em pecado. Nunca foi isso que Jesus prometeu. Nunca foi uma vida de bonança, de sucesso, de riquezas e de saúde infinita que Jesus prometeu a cada um dos seus discípulos. E quando você olha o texto bíblico, você vai ver a vida de muitos homens de Deus que passaram por diversas tribulações. O próprio Jesus diz que as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. O que dizer de Timóteo, por exemplo, servo fiel de Jesus, que tinha um problema crônico de estômago? O que nós vamos falar de Epafrodito, um pastor também, lá na igreja dos Filipenses, e que também ficou doente a ponto de morrer? O que dizer do apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, que enfrentou apedrejamento, que enfrentou açoites, que enfrentou prisões, que enfrentou naufrágios, que foi picado por serpente e que por fim na sua vida foi decapitado. Morreu numa prisão, decapitado. Das duas uma, se for verdade o que essas pessoas prometem, então o apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito e o próprio Jesus não estavam fazendo a vontade de Deus. Porque todos eles enfrentaram intempéries na vida. Todos eles enfrentaram dificuldades na vida. Mas o fato é que Deus nunca disse que a vida seria fácil, e Jesus nunca nos afirmou que teríamos vida fácil. No entanto, Ele sempre nos prometeu a sua presença. Sabe o que Jesus te garante na sua vida? Não é que você não vai passar por problema, mas Ele garante que Ele estará presente com você, te possibilitando a superar qualquer situação da vida. Então, meu irmão, preste bem atenção de antemão. Ser discípulo de Jesus não é fácil, e quem te diz que é fácil está mentindo para você, dizendo o que a Bíblia não diz. Porque ser discípulo de Jesus nunca foi fácil. Não é fácil para os ariquemenses de 2021 e não era fácil para os hebreus do primeiro século. Nunca foi fácil. O normal de um discípulo de Jesus era ser perseguido. Porque, tenta viajar comigo um pouco aqui no contexto daquela época. Naquela época as pessoas eram extremamente religiosas, até mais religiosas do que são hoje. E tudo girava em torno da religião. Nós estamos vivendo num momento histórico,
aqui no primeiro século de quando o texto é produzido, onde um império controla o mundo. Esse império é o Império Romano. O líder do Império Romano, o imperador de Roma, ele não é apenas o líder político, mas ele é também o líder religioso. E o imperador, ele não é um sacerdote, ele é um próprio Deus. Roma é uma deusa e o imperador é um Deus. E tudo gira em torno da religião. É uma religião politeísta, as pessoas adoram a vários deuses no panteão romano. E na mentalidade daquela época, como existiam muitos deuses, a fim de você manter o equilíbrio entre os deuses, você precisava servir a todos, você precisava agradar a todos. Tinha um Deus que mandava a chuva, tinha um Deus que mandava o sol, tinha um Deus que fazia a planta crescer, tinha um Deus que fazia o gado engordar, tinha um Deus que fazia as crianças nascer. Então eles precisavam agradar a vários deuses para que a vida continuasse funcionando normalmente. Então eles ofereciam sacrifícios a vários deuses. Eles eram tão cuidadosos, que Paulo fala que quando ele foi pregar numa cidade, existia ali um altar ao Deus desconhecido. Eles tinham tanto medo de ofender alguma divindade, que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Olha só, divindade. Se a gente não tem o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do vento, o Deus da galinha, o Deus do porco, o Deus que faz o gado ficar gordo, o Deus que faz a picanha marmorizar, tem o Deus que faz tudo. Se a gente estiver esquecendo de um Deus, tem aqui o altar ao Deus desconhecido. Esta era a vivência religiosa da época. Aí chegam os cristãos. E esses cristãos dizem assim: só existe um Deus. Esse Deus é o Senhor, que foi revelado através do seu Filho Jesus, que é um com esse Deus. E nós só adoramos a esse Deus. Jesus é o nosso Deus. E o que provoca no coração daquelas pessoas? Esse pessoal está complicando a parada aqui, porque estava tudo bem. Aí sabe o que acontece? Em primeiro lugar, como a vida girava em torno da religião, quase todas as festas que existiam eram festas dirigidas às divindades. Então, em primeiro lugar, o convívio social dos crentes acabava. Porque toda festa que você ia era uma festa de culto a um Deus. E agora o cristão, que reconhece que Jeová é o único Deus, ele não faz mais para esse tipo de adoração a outros deuses. O convívio social acabou. Em segundo lugar, quando alguma praga acontecia, por exemplo, e a plantação não crescia, acontecia algum desastre, no imaginário deles era porque a divindade responsável por aquilo estava ofendida com alguma coisa. E se tem lá um cidadão romano que está oferecendo sacrifício para todos os deuses, e ele fala assim: não, mas eu ofereci sacrifício para o Deus que faz crescer a planta, que faz crescer o milho, que faz crescer o trigo. Então o problema não sou eu, o problema é meu vizinho que se tornou cristão e parou de oferecer sacrifício. Então a divindade está brava por causa dele. Então os cristãos naquela época estavam acostumados a receber a culpa da chuva não cair, da terra não dar o seu fruto. E consequentemente eles eram perseguidos. E eram feitas com eles coisas terríveis. Então existia uma perseguição social, existia uma perseguição sistêmica também. Porque era uma questão política muito séria. Porque, mais uma vez, o império que dominava tudo, o Império Romano, ele tinha um imperador que era um Deus. E o Império Romano dominava todo mundo conhecido naquela época. Eram pessoas de naturezas diferentes, de backgrounds diferentes, de culturas diferentes. E o que unia todo aquele império era o culto ao imperador. Então, o culto ao imperador mantinha a harmonia entre todas as nações do império. Então, por exemplo, uma vez por ano, todo homem deveria
se achegar diante de uma imagem de César e dizer assim: César é Senhor. E quando ele declarava que César era Senhor, ele recebia um documento que o autorizava a adorar qualquer que fosse a divindade que ele queria adorar. Então ele tinha liberdade de culto desde que ele fizesse esse acordo. Eu reconheço que César é Senhor. Eu reconheço que o imperador é Deus. E isso unificava todo mundo. Tem um que adora o Deus da chuva, tem um que adora o Deus do sol, mas todos adoram ao Deus César. E aí quando chegam os cristãos, que ao invés de dizerem César é Senhor, dizem assim: Jesus é o Senhor. E se recusam a se inclinarem diante da imagem do imperador e dizer que o imperador é Deus. Agora não é só mais o vizinho que está perseguindo ele, é o império que está perseguindo ele. E o império, quando persegue os cristãos, o império é extremamente cruel. O vizinho deixa de falar. O vizinho fica inventando fofocas. Aliás, era impressionante as calúnias que eram inventadas a respeito dos nossos primeiros irmãos. Os nossos primeiros irmãos eram taxados de canibais. Você sabia disso? Existiam rumores e boatos a respeito dos cristãos dizendo que eles eram canibais por causa da ceia. Porque, como Jesus falou, este é meu corpo, este é meu sangue, as pessoas de fora, para denegrirem a imagem dos primeiros cristãos, diziam que eles comiam carne e sangue de gente. Diziam que eles sacrificavam crianças, mentiam, inventavam rumores a respeito deles para desmoralizarem eles. Eles acusavam os cristãos de serem incendiários, por exemplo, porque eles falavam que no fim um fogo consumidor destruiria tudo. Então tinha algum fogo, falaram assim: foram os cristãos que ficam falando desse fogo aí, foram esses cristãos que botaram fogo. Então os cristãos eram acusados de tudo. O vizinho deixava de falar com ele, mas o império matava. O império confiscava os bens. Então você tem o seu negócio, você se tornou um cristão, então, em primeiro lugar, está confiscado o teu negócio. Enquanto você não reconhecer que César é Senhor. Não, mas eu não reconheço que César é Senhor, eu só reconheço que Jesus é o Senhor. Então vamos fazer o seguinte: você vai morrer. E as formas de morte eram as formas mais cruéis que você pode imaginar. A gente ouve sempre falar muito dos cristãos serem jogados aos leões, nas arenas. Essa é uma das formas mais piedosas. Porque o leão com 3 bocadinhas matava o cristão, então ele não sofria tanto. Mas existiam formas muito cruéis. Muitos irmãos nossos eram queimados vivos. Eram queimados vivos, eram empalados, colocados em estacas e ficavam ali expostos na cidade. Colocavam fogo neles e eles se tornavam verdadeiros postes de iluminação pública. O corpo de irmãos nossos, cujo único crime foi reconhecer que Jesus era o Senhor. Esse era o nível de perseguição que os nossos primeiros irmãos cristãos sofreram. Então, meu irmão, o que Jesus adverte é que nós sim enfrentaríamos perseguição. E aqueles nossos irmãos, eles enfrentaram perseguição. E em todos os âmbitos eles eram perseguidos. Conta a história que Tertuliano, um dos pais da igreja, recebendo um desses cristãos que estava em crise, e ele chegava para Tertuliano e falava assim: Tertuliano, o que eu posso fazer? Eu preciso viver. Se eu não reconhecer que César era Senhor, eu vou morrer e eu preciso viver. E aí Tertuliano responde ele dizendo assim: você precisa mesmo viver? Porque para aqueles primeiros cristãos, se a escolha fosse entre a vida e a lealdade a Jesus, a fidelidade ao seu mestre, eles escolhiam a fidelidade ao seu mestre. Existia um homem chamado Policarpo, também um dos pais da igreja, bispo de Esmirna, uma cidade na Turquia, que aos 86 anos de idade, um senhor já velhinho,
ele foi preso e quando os soldados chegaram na sua casa, ele estava escondido numa casa no campo, e quando chegaram no lugar do seu esconderijo, diz a história da igreja, que ele falou assim: olha, eu não vou resistir à prisão, mas eu queria que vocês me dessem 1 hora para orar. Eu só quero orar. E como ele tinha o respeito de toda a cidade, os soldados deixaram que ele orasse por 1 hora. E quando ele estava sendo levado cativo, um dos oficiais disse assim: olha, ô Policarpo, por que você não diz que César é Senhor e depois você continua adorando a Jesus? Aí ele fala assim: por 86 anos eu servi ao meu rei. Não vai ser na minha velhice que eu vou negar aquele que morreu por mim. O Policarpo foi queimado vivo, porque se recusou a negar a sua fé em Jesus. Meu irmão e minha irmã, Jesus fala assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ele está dizendo que felizes são, abençoados são, aqueles que são perseguidos por fazerem a vontade de Deus. Porque em nós só é realmente provada a fé quando a fé nos custa algo. Porque é muito fácil eu dizer assim: eu sou um discípulo de Jesus, mas se a minha fé não me custa nada, como é que eu sei de verdade que eu sou um discípulo de Jesus? Se eu não faço por nenhuma prova, como é que eu sei de verdade que eu sou um discípulo fiel de Jesus? Eu estava lembrando que na antiguidade tinha muitos homens que colocavam nas suas mulheres cinto de castidade, que prendiam literalmente as suas mulheres para que elas não fossem infiéis. Então a mulher com cinto de castidade presa, ela nunca tinha relações com nenhum outro homem. Só que isso não garantia a fidelidade da mulher, porque na verdade ela nunca foi provada na sua fidelidade. Ela sempre foi forçada a uma situação. Então uma mulher poderia passar a vida inteira sem cometer adultério e ainda assim não saberíamos se ela é fiel ou não. Porque nós só podemos provar a fidelidade numa situação onde a nossa fidelidade é provada. Só é possível dizer assim: eu sou fiel, quando eu sou confrontado com uma situação que pode me levar para a infidelidade. Na nossa fé em Jesus não é diferente. Você só pode dizer assim: eu sou discípulo de Jesus, quando ser discípulo de Jesus te custa alguma coisa. Quando você é provado em alguma situação. Não só quando as coisas vão bem, não só quando tudo está se alinhando. E muitas vezes nós seguimos a Jesus até o primeiro obstáculo. Até quando nós temos que pagar uma conta alta. Até quando nos custa alguma coisa. Quando nos custa, por exemplo, dinheiro. Porque se eu fizer os meus negócios do jeito que agrada ao Senhor, de forma justa e honrada, eu vou ganhar menos. Então, ao invés de ganhar menos, entre ganhar menos e fazer a vontade de Deus, eu prefiro não ganhar menos, continuar fazendo meus negócios de forma corrupta e ganhar mais. Então, esse negócio não serve para mim. Nós, quando somos provados na nossa fé, quando a nossa fé nos custa alguma coisa, o nosso coração é revelado. Quando você no seu trabalho é convidado a fazer parte de um esquema, ali a sua fé é provada. Ali a sua fidelidade é provada. É você, mulher, que quando alguém, um rapaz, começa a te olhar de forma estranha, e você é casada, ali a sua fidelidade é ao seu marido e a Jesus é provada. Quando você diz não a qualquer tipo de investida. A sua fidelidade à sua esposa e a Jesus é provada, marido, quando alguma mulher começa a te dar mole.
começa a dar em cima de você, e você corta o mal pela raiz. Ali a sua fidelidade a Jesus e a sua esposa é provada. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que na verdade, é bom passar por essas situações. Porque essas situações vão provando realmente quem nós somos. Você sabe que você só se torna um bom pescador, né, Marcelo? Se você passar por diversas adversidades na pescaria. Você vai passando por diversas provas. Você vai enfrentando vários obstáculos, e aqueles obstáculos vão te aperfeiçoando, e você vai se tornando um bom pescador. O Toninho, o Marcelo, o Magno, o Ellen, o William e os demais pescadores profissionais dessa igreja, que aqui nessa igreja tem muito pescador profissional, Stanley falou que ele é série B. Mas esse pessoal faz isso há muito tempo. E esse pessoal vai para os recantos mais complicados de Rondônia e do Brasil. E eles enfrentam muitas dificuldades, mas essas dificuldades vão aperfeiçoando eles como pescadores. Um atleta, ele coloca o seu corpo sempre ao extremo, porque nisso o seu corpo vai sendo aperfeiçoado. Um crente tem a sua fé e a sua fidelidade a Jesus aperfeiçoada nas tribulações, nas provações, nas perseguições. Então é por isso que Jesus diz assim: abençoados, felizes são vocês que são perseguidos por causa da justiça, que são perseguidas por fazerem a vontade de Deus. Meu irmão está sendo perseguido de alguma forma, por ser quem você é, por fazer a vontade de Deus, por ter as convicções que você tem. O que Jesus está falando é o seguinte: você é um abençoado. E esta perseguição que você está enfrentando, esta prova que você está enfrentando, está aperfeiçoando em você o caráter de Jesus. Só que Jesus, ele vai mais além. Ele não diz assim: é bom só que você passe isso. Mas ele fala assim: olha, quando alguém te perseguir, atravesse isso com alegria. Ai, meu Deus do céu. Jesus fala assim: alegrem-se e se regozijem. Agora ficou difícil. Beleza, passar por uma perseguição, eu até passo. Agora, passar por uma perseguição, me alegrando e me regozijando, aí já é demais. Como assim? Como assim me alegrar porque alguém está me perseguindo no trabalho? Me alegrar se meu patrão está me perseguindo? Me alegrar se meu vizinho está me perseguindo porque eu sou crente? Me alegrar porque na escola me excluíram, porque eu não faço o que todo mundo faz? Me alegrar porque eu perdi negócios, porque eu não quero fazer negócios injustos e negócios desonestos, só negócios justos e honestos? Como é que eu vou me alegrar por causa disso? Em primeiro lugar, meu irmão, porque se você não fosse discípulo de Jesus, isso nunca aconteceria com você. Você não teria problema com isso. Se você não estivesse disposto a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, quando alguém chega para você e propõe um esquema, você entra. Porque você quer servir ao Deus que é o dinheiro e você quer ganhar mais. Então, como você só tem compromisso com o Deus Mamon e não com o Senhor Jesus, é tranquilo para você e você não vai ser perseguido, porque você vai entrar no esquema. Você que é mulher, você que é homem, e você vê uma possibilidade de um caso extraconjugal, se você é alguém que não está disposto a fazer a vontade de Deus, e geralmente essas coisas acontecem quando os casamentos não estão bons, porque o diabo ele é astuto. É no casamento em crise onde as melhores propostas mais atraentes aparecem. Então alguém que está se preocupado apenas em satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades, ele não vê problema com aquilo, ele vai e entra naquela situação. Porque o compromisso dele é com ele mesmo. É com fazer as vontades dele, saciar os seus próprios desejos. Então, quando você não tem um compromisso com Jesus,
você nunca vai ser perseguido por causa do Evangelho. Mas quando você é perseguido por causa do Evangelho, significa que você tem um compromisso com Jesus. E é por isso que Jesus diz assim, se alegre. Está sendo perseguido no trabalho, é porque as pessoas reconheceram que você é discípulo de Jesus. Está perdendo negócio porque está fazendo as coisas certas, é porque o mercado está reconhecendo que você é discípulo de Jesus e sabe que não pode chegar para você e fazer uma proposta desonrosa. O pessoal deixou de falar com você, deixou de contar certas histórias na sua frente. Se alegre porque as pessoas agora sabem que perto de você alguns assuntos não vingam. O que Jesus nos diz é que nós devemos nos alegrar, porque a perseguição é o reconhecimento do mundo que nós somos discípulos de Jesus. Porque se você não fizesse a vontade de Deus acima de todas as coisas, você não seria perseguido. Então, meu irmão, na verdade, é uma ocasião para nos alegrarmos. Eu tive uma alegria muito grande uma vez na minha vida. Eu passei por essa situação, eu não passo por essa situação sempre, que eu me recordo, foi a única que eu passei. Estava no aeroporto em Brasília, e eu não estava com Bíblia, não estava com nada. E eu estava normal. E eu estava esperando há muito tempo o meu voo, cheguei muito antes. E um senhor chegou para mim e falou assim, você é crente? Aí eu falei assim, sou, por quê? Ele falou assim, logo vi. Aí eu falei, como assim? Eu estava observando o seu comportamento. E eu percebi pelo seu comportamento que você era um discípulo de Jesus. A minha vontade era de chorar naquele momento. Eu fiquei tão feliz. Eu me senti tão lisonjeado, eu me senti tão alegre de ter sido reconhecido como discípulo de Jesus. Então, meu irmão, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se estão perseguindo você, é porque no fundo as pessoas estão dizendo assim, nós sabemos que você serve ao Senhor. E é por isso que nós estamos fazendo com você o que nós estamos fazendo com você. Porque sabemos que você não entra nos nossos esquemas. Porque sabemos que você não aceita as nossas propostas. Porque sabemos que você é alguém que vive com integridade. Que o teu compromisso não é agradar a você mesmo, o teu compromisso não é agradar ao dinheiro, o teu compromisso não é agradar a gente, o teu compromisso é agradar a Jesus. É por isso que a gente te persegue. Na verdade, a perseguição de um crente é um aval de que ele realmente está fazendo a vontade de Deus. Se preocupe quando você não é perseguido em nenhum aspecto da vida. Às vezes a gente fica reclamando, né? Porque estão perseguindo a igreja no Brasil. Glória a Deus pela perseguição da igreja no Brasil. Glória a Deus porque pelo menos as pessoas estão reconhecendo que tem uma igreja no Brasil. Que tem um povo de Deus no Brasil. Que não se curva diante das injustiças. Que não se curva diante da imoralidade. Que não se curva diante dos absurdos que têm acontecido. Ao invés de reclamar, vamos dar glória ao Senhor por causa disso. O mundo está reconhecendo que existe uma igreja, que existem homens e mulheres que são servos do Deus Altíssimo. Por que a gente tem que se alegrar? Porque, em primeiro lugar, nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Em segundo lugar, porque a nossa fé está sendo fortalecida. Meu irmão, ele fala assim, tenham por grande alegria passarem por essas coisas. A gente está prestes a presenciar as Olimpíadas lá no Japão. E eu gosto muito de esporte. Talvez não pareça pelo meu porte físico, mas eu gosto muito de esporte, mais assistir do que fazer. Eu já fiz muito quando eu era mais novo, mas eu gosto muito de esporte. Eu me emociono muito com as histórias de superação que o esporte nos proporciona. E é muito legal quando você vê um atleta vibrando no pódio por receber a medalha de ouro. Eu tenho certeza, se alguém chegasse para um corredor de 100 metros rasos e falasse assim para ele, faz o seguinte, a gente vai te dar a medalha de ouro, você não precisa nem competir, a medalha de ouro é sua. A pessoa ia pegar aquela medalha de ouro,
E ela falou assim, eu nem vou colocar isso no meu peito. Eu não mereço isso aqui. Essa medalha de ouro é por quê? A medalha de ouro só tem o sabor que tem, porque é uma grande conquista. Porque é uma grande vitória, porque ele superou um grande obstáculo. É isso que Jesus está falando. Alegrem-se e regozijem-se nas suas perseguições, porque quanto maior a perseguição que for sobre a sua vida, maior será a vitória e maior vai ser a sua alegria em vencer aquele desafio. Amém? Alegrem-se e regozijem-se. Primeiro porque nós somos reconhecidos como discípulos e depois porque nós estamos sendo fortalecidos na nossa fé. A gente sabe que quanto mais provas nós passamos, mais fortes nós ficamos. E mais preparados nós nos encontramos para as próximas provas que virão na nossa vida. Esses mártires da igreja que eu citei, Policarpo, por exemplo, você acha que ele chegou onde ele chegou sem ter passado por outras pequenas provações? Ele só pôde dizer aquilo: meu irmão, eu servia ao Senhor Jesus 36 anos da minha vida, não é agora que eu vou abrir mão. Nós vamos te queimar vivo, pois me queimem. Eu não vou negar o nome de Jesus, Jesus é Senhor. Ele só chegou nessa situação que ele chegou porque ele passou por diversas provações antes, que foram fortalecendo a sua vida, que foram lapidando o seu caráter, que foram solidificando a fé dele em Jesus. Tenham por grande alegria quando vocês, quando nós passarmos por tribulações, por provações, por perseguições por causa do nome de Jesus, porque a nossa fé nele está sendo aperfeiçoada. Em terceiro lugar, grande motivo de alegria é que nós estamos pavimentando um caminho para os filhos e gerações que virão. Quando nós lutamos por causa da justiça e nós somos perseguidos por causa da justiça, nós garantimos para aqueles que vêm depois de nós um lugar melhor, um futuro melhor. Meus irmãos e irmãs, a liberdade que nós experimentamos neste país, a liberdade religiosa que experimentamos nesse país, ela só é possível porque muitas pessoas, ao longo da história, perderam as suas vidas em nome da fé. Isso não foi conquistado do nada. Tudo foi com muita luta e com muito derramamento de sangue. Muitos cristãos deram as suas vidas, morreram, para que eu e você, nesta noite, pudéssemos vir, sem nenhum tipo de objeção, nos reunir nesse espaço, transmitir o culto ao vivo para todo mundo. Isso porque muitas pessoas deram sua vida. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça, é como se nós tivéssemos colocado um limite para a injustiça. É como se nós estivéssemos dizendo assim, ó, daqui não passa. Eu sou o limite. E quando você se coloca como limite, e você ao invés de recuar, mantém a sua posição, a injustiça, ela não avança, ela para. Se todos nós fizéssemos a mesma coisa, ela não só pararia, mas ela recuaria. Porque nós manteríamos a nossa posição, independentemente da situação em que nós estivéssemos. É por isso que Jesus fala que tenham por grande alegria quando vocês passarem por essas tribulações, porque os profetas e os santos antes de vocês passaram pelas mesmas coisas. Quando você for perseguido por causa do nome de Jesus, lembre-se que o apóstolo Paulo foi perseguido por causa do nome de Jesus. Lembre-se que Mateus foi perseguido por causa do nome de Jesus, que Pedro foi perseguido por causa do nome de Jesus, que Policarpo foi perseguido por causa do nome de Jesus, que Bonhoeffer na Alemanha nazista foi perseguido por causa do nome de Jesus. Foi morto e executado porque se levantou contra o nazismo de Hitler. Em nome de Jesus ele se levantou, e por causa de Jesus ele foi perseguido e morto.
Quando você é perseguido por causa do nome de Jesus, você entra na lista dos santos e dos mártires e dos profetas que te antecederam. Você entra na lista que está João Batista, que foi perseguido por causa da verdade do Evangelho. Você entra na lista de todos os homens e mulheres de Deus que colocaram a sua vida à disposição do reino e deram a sua vida pelo reino de Deus. Tem uma barragem chamada Barragem Hoover, lá nos Estados Unidos. Toda aquela região ali de Nevada, Nebraska. Las Vegas fica em Nevada, a cidade que todos nós conhecemos. Não sei se você sabe, mas Las Vegas fica no meio de um deserto. É deserto. E Nevada e Nebraska é muito deserto. E eles fizeram uma barragem Hoover, para que eles fizessem um desvio, para que o deserto árido fosse possível a vida. Só que foi uma obra muito difícil, foi uma obra que ceifou a vida de milhares de trabalhadores. E na barragem tem uma placa dizendo assim: estes homens morreram para que o deserto pudesse regozijar-se e florescer como uma rosa. Quando você luta pela justiça para fazer a vontade de Deus, você também está contribuindo para que no deserto floresça uma rosa. Para que neste mundo árido que nós vivemos, possa brotar um jardim. Tenham por grande alegria passarem por tribulações. Por quê? Porque é o reconhecimento de que você é discípulo de Jesus. Porque a tua fé está sendo fortalecida. E porque você está pavimentando o caminho que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos trilharão. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: todos esses homens que enfrentaram todos esses problemas e que foram perseguidos por causa do nome de Jesus, eles não tiveram luxo, eles não tiveram fama, eles não tiveram glórias humanas, e eles foram traídos, eles foram abandonados, mas uma coisa nunca lhes faltou: a presença de Deus. Eu não sei o que vai ser da sua vida, eu não sei quais vão ser os obstáculos que você vai enfrentar, mas de uma coisa eu sei: se você se manter fiel a Jesus, o Senhor Jesus estará com você até o seu último suspiro. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Não é apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias maus. Quero terminar com uma história do Antigo Testamento. Sempre que eu prego no Novo Testamento, sempre que eu prego no Antigo Testamento, eu termino com uma história do Novo. Agora que eu estou pregando no Novo, eu quero terminar com uma história do Antigo. Tinham 3 rapazes que eram amigos de um outro rapaz mais famoso, que todos nós conhecemos, que é Daniel. E a gente conhece Daniel pela história da Copa dos Leões. Mas Daniel tinha 3 amigos, bem menos famosos do que ele, mas tão fiéis ao Senhor quanto ele. Esses amigos, a gente conhece eles mais com o nome que eles receberam do que com o nome de verdade que eles tinham. Eu sempre lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas, na verdade, o nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram o nome que eles receberam do rei persa. Era o nome persa deles. Mas Misael, Ananias e Azarias eram o nome que eles tinham recebido de nascimento. E esses meninos, eles se recusaram a se render diante de outros deuses. E por se recusarem a se render diante dos outros deuses, para eles foi dada uma pena muito severa. A pena deles era ser jogado numa fornalha, num forno. Eles seriam assados vivos. Muito cruel. Muito cruel. E eles sabiam da consequência das ações que eles estavam tendo. Olha, ou vocês adoram aos deuses, ou vocês vão ser queimados vivos. O que vocês preferem? Pode acender o fogo.
Pode ligar a churrasqueira, porque nós não vamos negar a nossa fé. Nós não vamos negar o nosso Deus. Aí acontece uma coisa muito interessante. Botam eles na fornalha. Eles mandam aquecer a fornalha muito mais do que a fornalha habitualmente está quente. E os meninos estão lá, na churrasqueira, para assar igual churrasco, e nada acontece com eles. E aí, alguém passa, olha e fala assim: vem cá, quantas pessoas que jogaram lá dentro? Aí alguém diz assim: jogamos 3. Ananias, Misael e Azarias. Ele falou assim: o problema é que lá tem 4. Não tem 3, tem 4. Você sabe quem é o 4º homem da fornalha? É o Senhor Jesus. Sabe quem está contigo no meio da fornalha da sua vida? O Senhor Jesus. Sabe quem atravessa contigo o deserto da sua vida? O Senhor Jesus. Sabe quem vai atravessar com você todas as dificuldades da sua vida? O Senhor Jesus. Pode te faltar o apoio dos homens, nunca te faltará o apoio do Senhor. Todos podem te virar as costas, mas o Senhor permanecerá fiel com você, por onde quer que você vá, ao longo de todo o caminho. Feche seus olhos. Reflita sobre aquilo que foi ministrado ao seu coração. Às vezes você está cansado. A gente vive no mundo mal. A gente vive num mundo injusto. E quando nós decidimos seguir a Jesus, nós vamos enfrentar situações difíceis. E talvez você esteja passando por elas. Talvez você esteja sendo provado lá no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa. Talvez você esteja sendo provado no seu casamento, na sua família. Talvez você esteja sendo provado num relacionamento familiar, com o irmão, com o tio, na escola, na faculdade, eu não sei. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por provas. Eu quero convidar você nesse momento a entender que isso que você está passando, Deus está convertendo isso em bênção. A gente tem aqui uma pessoa nessa noite que alguns dias atrás, diante de uma notícia muito ruim que ele recebeu, eu falei para ele: Deus está transformando essa doença em bênção na tua vida. E ele passou por uma cirurgia, hoje está livre do mal que o acometeu. E o maior presente que ele recebeu nisso tudo é um coração transformado, rendido a Jesus. E tudo isso por causa de uma provação. Essa provação que você está passando não é para o seu mal, não é para a sua destruição, é para a sua vida. É o Senhor trabalhando no seu caráter, é o Senhor trabalhando na sua fidelidade a Ele. Então, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelas perseguições que você tem tido. Porque essas perseguições estão mostrando que você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Se alegre. Se alegre porque isto está construindo em você um caráter aprovado. Se alegre porque ao lutar pela justiça e manter a posição, você está construindo um mundo melhor. Se alegre porque
em sendo perseguido por causa do nome de Jesus, sendo taxado de bobão, de mané, de mole, de frouxo, e pelos outros tantos nomes que vão te chamar, você se junta a João Batista, ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro. Você se junta ao Cristo, que foi perseguido e crucificado no Calvário. Essa perseguição sua é para a glória de Deus e não para a sua destruição. É para a glória de Deus e não para a sua destruição. É para a glória de Deus e não para a sua destruição. Senhor, eu sou grato a Ti por essa palavra ministrada ao meu coração e que eu pude compartilhar com os meus irmãos. Eu te peço que nesta noite, no nome de Jesus, o Senhor fortaleça o coração daquele que está cansado, Pai. Que o Senhor agora reanime aquele que está abatido. Nós vivemos num mundo mau, num mundo injusto, no mundo, meu Pai, onde muitas vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé. E eu te peço que no nome de Jesus, nesta noite, nós nos alegremos com essas perseguições. Porque reconhecemos que essas perseguições estão testificando que nós somos discípulos do Senhor. Que essas perseguições estão gerando em nós um caráter aprovado. Que está fincando, meu Pai, em nós raízes profundas na rocha eterna que é Jesus. E que está, meu Pai, nos usando como instrumentos para construirmos um mundo onde a justiça do reino de Deus prevaleça. Que essa seja a disposição do nosso coração. Que essa seja a disposição do coração de cada um dos meus irmãos. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Fique de pé. Erga a sua voz e cante. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Sim, eu sou Teu. Cante santo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra o meu coração, o amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti.
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir. Diga, eu vou confiar. Venha a perseguição que vier, você não será abalado, porque você está firmado em Cristo Jesus. Amém? Receba agora a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que as consolações, a alegria do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.